Jesus nunca escreveu um livro, nunca deixou um manual. Mas quando ele quis ensinar as verdades mais profundas sobre a vida, sobre fé, sobre o reino de Deus, ele falou de sementes, de solo, de plantio, de colheita. Não foi por acaso. Das mais de 40 parábolas que Jesus contou, pelo menos 7 são diretamente sobre agricultura. Ele comparou o reino dos céus a um grão de mostarda, comparou a palavra de Deus a uma semente, comparou as pessoas a tipos de solo. E essas histórias não são só lições espirituais, elas contêm princípios práticos de agricultura que funcionam até hoje, que a ciência só veio confirmar séculos depois. Hoje, a gente vai abrir 4 parábolas de Jesus e extrair delas lições que podem transformar a sua horta e talvez a sua vida. Jesus vivia numa sociedade agrícola, via o campo todos os dias, conversava com agricultores, pescadores, pastores e transformou o que observava em ensinamentos que atravessaram 2000 anos. Vamos começar pela parábola mais famosa de todas. Parábola 1. O semeador. A primeira parábola está em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. É a parábola do semeador. Jesus conta assim: um semeador saiu a semear, e quando semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outras caíram em solo pedregoso, onde não havia terra suficiente. Brotaram logo porque a terra era pouca, mas quando o sol apareceu, queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra e deram fruto, 100, 60, 30 por 1. Na explicação espiritual, Jesus diz que a semente é a palavra de Deus e os solos são os tipos de coração das pessoas. Mas olha a precisão agronômica disso. Solo de caminho, compactado. Qualquer agrônomo te diz: solo compactado não absorve água, não permite que a raiz penetre. A semente fica exposta e os pássaros comem. Na prática, nunca plante em solo pisoteado. Antes de plantar, descompacte. Solo pedregoso, pouca profundidade de terra. A semente até germina, mas a raiz não tem para onde ir. No primeiro estresse hídrico, morre. Na prática, prepare canteiros com pelo menos 20 a 30 centímetros de profundidade. Raiz rasa significa planta fraca. Solo com espinhos, competição. Os espinhos são plantas invasoras que competem por luz, água e nutrientes. A planta boa até nasce, mas é sufocada aos poucos. Na prática, capina é inegociável. Não deixe o mato competir com sua plantação. Eu sei que dá trabalho, mas não tem atalho. Solo bom. E aqui vem um detalhe que poucos percebem. Jesus não disse que o solo bom produziu igual. Ele disse 100, 60, 30 por 1. Mesmo em solo bom, há variação. Por quê? Porque a agricultura não é matemática exata. Depende de microclima, de variedade, de manejo. Depende de fatores que a gente nem sempre controla. Em uma única parábola, Jesus ensinou descompactação do solo, profundidade de canteiro, controle de invasoras e expectativa realista de colheita. Há 2000 anos, sem laboratório, sem microscópio, só observando. Parábola 2. O grão de mostarda. A segunda parábola está em Mateus 13, 31. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. É a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é a maior das hortaliças e se torna árvore, de modo que as aves do céu vêm se abrigar nos seus ramos. A lição espiritual é sobre fé. Começa pequena, cresce grande. Todo mundo conhece essa parte. Mas a lição prática é igualmente poderosa. Não subestime o potencial de uma semente pequena. A mostarda, tanto a preta quanto a branca, tem sementes minúsculas.
menos de 2 milímetros. Você quase perde entre os dedos. Mas em condições ideais, a mostarda preta pode passar de 2 metros de altura. Algumas variedades chegam a 3 metros, de uma sementinha que quase voa com o vento. E Jesus menciona que as aves vêm se abrigar. Isso é ecologia funcionando. Uma planta alta e ramificada atrai pássaros, que, por sua vez, comem pragas da sua horta. Não é só a poesia, é ecologia. Na prática, plante mostarda. Ela cresce rápido, as folhas são comestíveis, dá para refogar, colocar em salada, as sementes viram tempero e quando você deixa florescer, atrai polinizadores e pássaros benéficos. E tem mais, a mostarda é uma brássica. Quando você incorpora ela no solo depois, funciona como adubo verde e até ajuda a combater nematóides. É uma planta que trabalha para você mesmo depois de morta. Jesus escolheu a semente certa para ilustrar o que queria dizer. Conhecia o campo. Parábola 3. O joio e o trigo. A terceira parábola está em Mateus 13, 24. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu, apareceu também o joio. Os servos perguntaram: "Queres que arranquemos o joio?" E o dono disse: "Não, para que não arranqueis o trigo junto. Deixai crescer ambos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimar, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro." A lição espiritual é sobre paciência e julgamento final, sobre não tentar resolver tudo na pressa. Mas a lição prática é agronomicamente precisa. O joio, provavelmente o Lolium temulentum, é uma planta que se parece demais com o trigo quando jovem. As folhas são quase idênticas, mesmo um agricultor experiente tem dificuldade. Só quando forma a espiga é que dá para diferenciar com certeza. E se você tentar arrancar o joio cedo demais, vai acabar arrancando o trigo junto, porque as raízes já se entrelaçaram. O estrago é maior que o benefício. Jesus sabia disso. Não era teoria, era vivência. Na prática, nem toda planta que parece erva daninha deve ser arrancada imediatamente. Às vezes você precisa esperar para ter certeza do que é o quê. Quantas vezes a gente arranca uma muda achando que é mato? Eu mesmo já fiz isso. A pressa é inimiga da horta. E tem outra lição que passa batida. O inimigo semeou enquanto os homens dormiam. Pragas, doenças, invasoras aparecem quando você relaxa. A horta exige presença constante. Não precisa ser paranoia, mas precisa ser atenção. Descuido cobra seu preço sempre. Parábola 4. A semente que cresce sozinha. A quarta parábola é menos conhecida. Está só em Marcos 4, 26. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Ele dorme e se levanta de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem ele saber como. Porque a terra por si mesma produz, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque chegou a colheita. Essa parábola é um remédio para a ansiedade de quem está começando a plantar. Você prepara o solo, você planta, você rega, você faz tudo certo, mas no final, a semente sabe o que fazer. Você não precisa entender fotossíntese, divisão celular, transporte de seiva. A semente carrega dentro dela o projeto completo da planta. Tá tudo ali, codificado, esperando as condições certas. Na prática, faça a sua parte e confia no processo. Não fica desenterrando a semente para ver se germinou, não fica ansioso achando que não vai dar certo. A terra por si mesma produz. Isso não é fé cega, é como a natureza funciona. E Jesus descreve o ciclo certinho. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio. Cada fase tem seu tempo. Você não acelera a natureza. Você acompanha, você espera.
E quando o fruto está maduro, aí sim, mete a foice, colhe no tempo certo, nem antes nem depois. Fruto colhido cedo demais é insosso, não desenvolveu açúcar, não tem sabor. Fruto colhido tarde demais apodrece no pé ou cai no chão e você perde. O tempo certo importa, na horta e na vida. Deixa eu juntar tudo que a gente viu. Do semeador. Descompacte o solo antes de plantar, garanta profundidade para o sistema radicular, controle plantas invasoras com constância, aceite que a colheita varia e tá tudo bem. Do grão de mostarda. Semente pequena não significa planta fraca. Plantas altas e floridas atraem aliados para o seu jardim. A mostarda é estratégica, alimenta você e alimenta o solo. Do joio e do trigo. Observe antes de arrancar. Nem tudo que parece mato é mato. Mantenha vigilância constante. Relaxo atrai problema. Algumas coisas só se resolvem no tempo certo. Da semente que cresce sozinha. Faça sua parte e confia. A semente sabe o que fazer. Respeite as fases, cada uma tem seu momento. Colha no tempo certo, nem ansioso demais, nem tarde demais. 4 parábolas. 12 princípios práticos que funcionam em qualquer horta, em qualquer lugar do mundo, hoje como há 2000 anos. Eu comecei a estudar essas parábolas procurando curiosidades para um vídeo. Terminei com um respeito enorme por um professor que entendia de terra, de semente, de tempo. Jesus não tinha internet para pesquisar, não tinha agrônomo para consultar, não tinha Embrapa, mas ele observava, prestava atenção, e as verdades que ele tirou do campo continuam de pé. Talvez seja por isso que colocar a mão na terra faz tão bem, porque você está participando de algo muito maior que você. Algo que estava aqui antes e vai continuar depois. A semente não mudou, o solo não mudou, os ciclos não mudaram. A gente é que tinha esquecido de prestar atenção. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, ajuda mais gente a encontrar. E me conta nos comentários, qual dessas parábolas mais te tocou? Você já tinha pensado nelas desse jeito? Se você quer começar a plantar, mas não sabe por onde, eu fiz um vídeo sobre os 10 cultivos que vão te alimentar em qualquer crise. O link está aparecendo aqui no vídeo. Até a próxima!